você é jovem, você é novo ainda, você pode cantar glória a Deus, aleluia. Então gaste sua voz, porque amanhã cedo Ele recupera de novo, né? Deus te dá novo ânimo, né? Então você pode aí cantar, gastar bastante sua voz. E eu creio que Jesus, Ele recitou o terceiro dia, né? Então, eu vejo muitas vezes, não tenho nada contra, né? Crucifixo, essas coisas assim, mas eu fico pensando, né? Quando eu vejo Jesus crucificado ali no madeiro, eu fico pensando, poxa, mas Jesus não ressuscitou o terceiro dia? Então, eu fico pensando, quando eu vejo aquele madeiro ali, Jesus ali pendurado, né? Pô, parece que para essas pessoas Jesus não ressuscitou, né? Ao terceiro dia. Jesus não está mais no madeiro, Ele não está mais colado ali. Então, Jesus, Ele vive, hoje Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E o Espírito Santo de Deus está no meio de nós. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria, nessa noite, meditar um pouquinho sobre como está a sua vida e a minha vida perante Deus. Se você já parou para pensar a respeito do que te afastou de Deus no ano passado, ou de que te afastou de Deus e continua te afastando de Deus esse ano. Não sei se você já parou para pensar. Esse ano eu refleti bastante sobre o que tem me afastado das coisas de Deus. Porque o ano passado eu quase não produzi nada para Deus. Isso me deixou muito triste. Eu até falei para alguns irmãos, né? Preguei mês passado, falei aqui que eu fiquei muito triste comigo mesmo, por não ter ganhado nenhuma alma para Jesus, nenhuma alma ter sido batizado pela minha vida. Claro que não é por mim mesmo, mas é por Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que convence a pessoa da justiça, do juízo do pecado. Mas você está aqui na igreja para ser usado por Ele, amém? Nós estamos aqui para aprender de Deus, para nos enchermos do Espírito Santo e para sair o mundo afora, para ganhar almas para Ele, amém? Então você tem um propósito muito importante na igreja. Além de vir aos domingos, nos cultos, nós temos um papel muito importante. E para que isso aconteça, é necessário que nós tomamos muito cuidado como anda a nossa vida espiritual. Quase sempre a gente pensa que grandes pecados, grandes pisadas na bola com Deus, é que nos afasta de Deus, né, Fernando? Muita gente pensa, né, eu tenho que cometer um adultério, eu tenho que, sei lá, eu tenho que fazer algo tremendo, tenho que roubar, eu tenho que matar alguém, e só assim então eu vou conseguir sair da presença de Deus. Aí é que nós nos enganamos, queridos. Coisas que parecem bobas, poucas notadas na nossa vida, e tem tirado muito nosso foco. Tem afastado milhares de cristãos, milhares de pessoas que conhecem bem a Cristo. Então, nós temos que prestar bastante atenção para não sair da presença de Deus por pequenas coisas que nós cometemos ou não cometemos diariamente. Amém? Então, eu separei algumas coisas aqui, para depois no final eu estar fechando com um assunto bem interessante que Deus falou comigo essa semana, de como as coisas boas que nós cometemos que nos deixam fora, ou vão nos deixar fora do céu. Ah, Renato, mas como assim, coisas boas? Eu posso fazer coisas boas para não ir e acabar indo para o inferno mesmo assim? Então depois a gente vai meditar um pouquinho. Mas primeiro eu queria, assim, separei algumas coisas aqui, coisas bobas, coisas que a gente muitas vezes pensa que não vai tirar a gente do caminho de Deus, nos afastar da presença dEle. Amém? Porque eu penso assim, para mim pregar o Evangelho, para mim estar falando de Deus para as pessoas, para mim estar crescendo mais espiritualmente, eu tenho que estar firme com Deus, amém? Você não pode estar de qualquer jeito, eu estou meio assim, meio para lá, meio para cá. A gente tem que estar firme com Cristo. Então, para que isso aconteça, a gente tem que tomar certos cuidados, para não se afastar. Então, eu separei algumas aqui. A primeira, muitas vezes a gente não planeja bem o nosso dia. Claro, tem muitas pessoas aqui que já trabalham, né? Tem planejado bem a sua vida financeira, planeja muito bem a sua vida no seu trabalho. Não, hoje cedo eu vou chegar aqui. Eu tinha um encarregado meu, um chefe, que ele anotava no papelzinho igual esse aqui, na Coamo, né? Ele já montava número 1, número 2, número 3, 4, todas as tarefas que a gente ia fazer. Certa vez eu cheguei de manhã cedo e ele falou assim: Renato, essa noite eu sonhei com você, cara. Aí você imagina o quanto que ele era concentrado no trabalho dele, o tanto que ele era um cara que se planejava nas coisas que ele ia fazer. Renato, eu sonhei com você essa noite.
Eu sonhei que você subiu lá no silo, tirou a amostra do silo 1 lá, para ver quantos que estava a umidade do milho, né, e tal. Então, esse sonho vai se tornar realidade. Você vai lá hoje, então, ó, fulano, você vê como é que está o quirela, vê comigo como é que está a lenha, a quantidade, quantos metros tem, certo? O cara era muito planejado, cara. De tanto ele sonhar comigo, eu também sonhava com ele de vez em quando. Porque, né, a gente se foca muito no serviço, no trabalho. Então, isso não é errado. Planejar o seu dia. De como você vai fazer isso, ó. Hoje, eu vou ter que lavar a louça, a mulher mandou lavar a louça, vou ter que lavar a área, hoje eu vou ter que fazer isso, vou ter que trocar a fralda do neném, hoje eu vou ter que ir ao mercado, hoje é minha vez de fazer isso e tal. Amém? Nós planejamos. Mas tem coisas que nos afastam de Deus, porque muitas vezes a gente vive sem pensar sobre as coisas que fatalmente será levado para longe de Deus. Tipo, as coisas que vão nos afastar de Deus. Então, a gente planeja, por exemplo, vou acordar cedo, vou tomar café, vou levar o Renan para passear, depois eu vou levar minha esposa para lá, para cá, vou trabalhar, vou fazer isso, aquilo. Mas o meu planejamento está tirar pelo menos 10 minutos para me ler a Bíblia. No meu planejamento está pelo menos, vou falar de Deus para alguma pessoa hoje. No meu planejamento, será que está, cara, eu devia orar pelo menos 15 minutos pela minha igreja. Então essas pequenas coisas nos afastam da presença de Deus e nós não percebemos dia a dia. E para você se afastar da presença de Deus, não é tipo de agora, né? Sair daqui da igreja, bata um vento do maligno me tirou da presença de Deus. Não é assim. É dia após dia após dia. Porque a gente conhece, você também deve conhecer muitas pessoas que estavam na presença de Deus, que estavam espiritualmente voando. E hoje, por não planejar bem seu dia, por não colocar Deus no seu planejamento, estão longe da igreja, longe da presença de Deus. Você vê a pessoa que era cheia do Espírito Santo, ela cheia de Deus, ela pregava, ela contava os testemunhos de vida. Nossa, Deus fez comigo isso, Deus fez comigo aquilo. Ao passar dos anos, a pessoa não fala mais, não se alegra mais, né? Ela se afastou devagarinho, por deixar de planejar o seu dia, e não ter colocado Deus nesse planejamento. Então, pense como será o seu dia amanhã, como irá honrar ao Senhor, como vai priorizá-lo. Se não fizer isso, a correria do dia ficará feliz de fazer isso por você, né? Eu se levanto de manhã cedo, já corro aqui, corro ali, daqui a pouco já deu horário de você tomar um banho, de você descansar, chegar na sua casa, né, assistir seu programa favorito, seu filme, e às vezes Deus você nem leu a Bíblia, você nem orou, às vezes você nem agradeceu, você nem se ajoelhou e orou. Às vezes você não olhou pelo seu filho, orou pela sua esposa, orou pela tua igreja, ou às vezes o irmão te pediu oração, putz, esqueci de orar pelo meu irmão, rapaz, e agora, será que ele morreu? Será que Deus curou ele? Será que... Aí no outro dia você fica sabendo, ainda bem que Deus agiu, né? Amém? Então, uma das coisas principais é planejar bem o seu dia. Então planeje seu dia. Se você não tem o costume, planeja, coloque Deus lá, então eu vou planejar aí, né? Depois da carne assada lá, vou tirar um tempo, né? Pode ser depois do carreteiro, ou depois do almoço, ou sei lá. Você sabe melhor o seu tempo. Amém? Então uma das coisas que nos afastam de Deus, coisas bobas, né? Parece, simples fato de planejar meus dias, né? Vai me afastar de Deus. E afasta, querido. Eu vejo isso, eu estou falando isso por causa de mim mesmo. De muitas vezes eu saio louco aí, fazendo um monte de coisa. Até fazendo as coisas de Deus às vezes, mas eu não tiro o tempo para estar com o dono do tempo, que é Deus. Então a gente vai se esgotando, vai se esvaziando, e daí a gente não planeja bem o nosso dia e acaba se afastando de Deus. Amém? Então essa é uma coisa. Então planeja bem o seu dia, coloque Deus nos seus planos aí. Uma bem importante também, que todos já sabem de cor e salteado, deixar de orar, ainda que seja um dia. Ontem à noite, eu estava até falando para minha esposa, ontem, se não me engano, cara, eu não conseguia dormir de noite, cara, não conseguia dormir, porque eu sempre tenho o costume de orar antes de comer, antes de dormir, né? E esses dias eu tinha deixado de orar, eu não estava conseguindo dormir bem, cara. Eu falei, cara, mas que mal que está me fazendo. Eu falei, sai azar, né? Sai daqui, maligno, né, rapaz? Que negócio que é esse? Não estou conseguindo dormir, rapaz. A gente chegava ali, conversava, já tinha um sono tranquilo. Em Salmos diz, né, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então até para dormir, a gente deve orar, a gente deve colocar nossas orações a Deus, nosso agradecimento. Então, deixar de orar, ainda que seja um dia, tem afastado muitos cristãos, muitas pessoas da fé em Cristo Jesus.
Nossos dias geralmente tem muitas atividades a serem feitas, né? Então a oração tem que fazer parte da vida do cristão. O que ocorre é que a oração é uma das principais formas de comunhão com Deus. Você sabia? Quando a gente está lendo a Bíblia, é Deus falando conosco. E quando você ora, é você falando com Deus diretamente. Você fala, ó Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Deus, eu queria colocar o meu trabalho em tuas mãos, eu queria colocar o meu futuro em tuas mãos. E daí, Deus, me dá uma resposta. Fala comigo, Deus. Né? Muita gente que eu creio que tenha o hábito de orar aqui, sabe do que eu estou falando? Vai chegar um tempo na nossa vida que a gente relaxa. Eu falo isso por mim, né? Cristão que né, falava isso, falava aquilo. Aí pega uns dias sem orar, cara. Aí eu vejo, daqui a pouco eu estou perdendo a fé, já estou desanimando. Antes eu orava pela minha família, pelos meus irmãos, pela cidade. Poxa, nenhum alma se converte. Mas por que será? Será que você tem orado dia e noite? Será que você tem orado pela tua igreja? Será que você tem realmente feito a tua parte? Então, se estiver diante de um dia corrido, mesmo assim, ore. É melhor sacrificar 15 minutos do seu sono do que sacrificar 15 minutos da sua comunhão com Deus. Então é melhor a gente perder, pelo menos, vou dormir lá. Deus, mas são 10 para as 11. Aí já vai me perder. Aí quando você coloca o despertador, né? Aí você aperta lá e já vai te calcular. Daqui 7 horas e tantos minutos, né, vai despertar, né? Aí você olha, nossa, cara, 7 horas é um horário bacana para dormir, 7 horas, né? Porque diz que o mínimo para dormir é 8 horas, né? O saudável mesmo, né? 8 horas por dia, né? Aí você fica pensando, já perdi 1 hora. E mais 50 minutos, se você orar 10, né? Poxa, melhor você perder 10 minutos do seu sono do que a tua comunhão com Deus. Amém? Então, a primeira faz o planejamento no seu dia, coloque Deus. E a segunda, não deixe de orar. Ore mais, para que você não se afaste da presença de Deus, para que você não desanime, para que você não perca a sua fé, amém? A terceira, deixar de ler a Bíblia, ainda que seja um dia. Da mesma forma que a oração, a leitura da Bíblia, é essencial para a nossa comunhão com Deus, pois a palavra do Senhor é chamada a espada na Bíblia, ela é chamada de espada, ou seja, ela é imprescindível para viver perto de Deus e longe do pecado. Quanto mais a palavra habitar no meu coração, quanto mais a palavra habitar na minha mente, mais afastado do pecado a gente vai ficar. Por mais que você deslize, você peque às vezes, mas quanto mais palavra você lê, mais você vai saber das coisas de Deus, e menos a gente vai pecar. Então ninguém vai precisar ficar falando, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, é que nem uma criança, né? Renan, você quer ir no banheiro, quer fazer cocô? Você pede para o pai. Esses dias ele fez uma cagada lá, né? Cagou da mãe dele, pegou ele, já deu uma ripa nele. Aí no outro dia ele estava pianinho de novo. Pai, quer fazer cocô, qualquer lugar que ele chega, né? Pai, quer fazer xixi. Aprendeu, certo? Então quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente está lendo a palavra, a gente está orando, então quando chegar o pecado, mas está na internet, está vendo, rapaz, lá vem essa enviado do cão aqui, né? Então o cara já vai tirar. Né? Vice-versa a mulher também. Quando vê as coisas ali que não deveria ver, quanto mais a palavra está no teu coração, menos você vai pecar. Né? A Bíblia diz que se a luz dos seus olhos são trevas, que tremendas trevas serão dentro do teu interior. Tem gente que só vê maldade, cara, só vê malícia em tudo, porque a palavra não habita no coração. Né? Então a gente tem que estar com a palavra dentro da mente mesmo. O salmista diz, né? Guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Josué 1:8, né? Apocalipse 1:3, fala vários versículos, né? Os Salmos 1, né, que a Anitta sabe de cor lá, né? Como feliz aquele que lê a palavra dessa profecia lá, que será como árvore plantada à beira de águas correntes e tudo mais. Então nós devemos estar realmente meditando na palavra dia e noite. E se o dia está complicado, tente ao menos meditar em um versículo do capítulo. Isso fará muita diferença na sua vida. Não fazer isso é ir se afastando de Deus aos poucos. Pelo menos pega um versículo ali, coloca no teu bolso, ou pega no celular. Eu baixei no meu celular uma Bíblia bem massa, que todos os dias ele mostra o versículo. E ele é bem legal, porque no meu celular ele ocupa toda a tela assim, ó. E o mais legal ainda, quando eu faço assim, tipo, para ele sair dali, ele não sai, ele entra direto na Bíblia. Então não tem jeito, eu tenho que ler e tenho que meditar. Tem dias que não dá, estou no WhatsApp chegando as mensagens, aí chega a oração do dia. Aí, miserável, vou tirar daqui. Na hora que você tira, ele entra, ele cai lá dentro. Falei, esse é o aplicativo de Deus, esse aqui mesmo que eu quero.
Então aí tem me ajudado muito, né? Até nos meus status ali eu coloco. Hoje eu coloquei lá, um cara colocou lá a mãozinha lá e tal. Já convidei ele para vir na igreja, aí não deu certo, eu não quis vir. Mas, mesmo que esteja corrido o seu dia, mesmo que esteja atribulado, você tem que fazer isso e fazer aquilo, medite no versículo, pelo menos. Pega o versículo da Bíblia lá, faça que nem um irmão que tinha, que dava sempre azar, né? Que pegava lá a Bíblia. Não faça isso, né? Mas pega o versículo do dia lá, coloque no bolso, ou leia e medite. Tira um tempo, mas não deixe de ler a Bíblia, amém? Então essa é a terceira coisa, não deixar de ler a Bíblia, para que você não se afaste de Deus. Outra coisa muito importante, que assim, me traz muita memória, uma pessoa em especial que não está mais conosco aqui, que é o pai da Magali, né, que quando o pessoal conversou ali, o cunhado dele, né, falou muitas coisas que eu já tinha reparado nele, que é uma pessoa ser grata a Deus, saber agradecer às pessoas pelas pequenas coisas. Sempre quando eu ia na casa dele, na Dona Vini, lá a gente comia bolo, a gente comia as coisas, e sempre ele agradecia, gente. Em vez de eu agradecer, né, porque eu que estava lá comendo, não, obrigado por você ter vindo, não, muito obrigado. Até uma das últimas palavras que eu me lembro que ele falou para mim foi obrigado. E aí, no dia do velório aqui, o cunhado dele estava comentando, cara, pensa num cara que era grato, tudo ele agradecia. Ele falava, pior que é verdade mesmo isso aí. Eu tinha reparado, mas nunca tinha falado. Então, deixar de ter um coração grato a Deus, isso nos afasta dele também. Além de ler a Bíblia, além de você orar, além de você planejar bem seu dia, muitas vezes a ingratidão é uma espécie de planta venenosa que cresce no nosso coração. Então ela envenena e acaba deixando a gente uma pessoa muito orgulhosa. Ontem até o Gustavo trouxe uma palavra nos jovens aí, que falava sobre orgulho, né, da Síria, e também Atos, que a gente estudou ali, o Fernando, no grupo de louvor, né, falou sobre o rei, Nabucodonosor, qual que era o rei? Pilatos, né? Quem que era o rei lá? Em Atos que a gente estudou? Herodes, né? Era o rei Herodes, né? Quando ele falou um discurso lá, e as pessoas falaram assim, olha, é a voz de Deus que fala, é a voz dos deuses. Em vez de ele ter falado assim, não é a voz de Deus não, não é minha voz não, eu não sou Deus, é Deus que fala. Não, aí ele se orgulhou, não, é eu mesmo e tal, e começou a falar, né? Então ele se orgulhou, e aí acabou vindo um verme e comeu ele e ele morreu, né? Entrou no cérebro dele, não sei que matou ele. Então muitas vezes, a falta de nós agradecermos a Deus pelas pequenas coisas, né? Começa a deixar a gente com o coração orgulhoso. Não, é pelas minhas forças que eu estou aqui. É por minha culpa, é pela minha vontade. Não, é porque eu estudei muito a Bíblia. É porque eu sou um cara certinho. É porque eu fiz aquilo, por isso que o pastor me escolheu. Não, é porque eu fiz aula não sei quantos anos, eu paguei para fazer aula de violão. Não. É porque Deus me deu a mão para me tocar. É porque Deus me deu a voz para me cantar. Ainda que não é dos melhores, né? Mas Deus me deu. Eu estou trabalhando lá, né? Não, é porque eu sou o cara. Eu trabalhei 9 anos na Coamo, eu fiz isso, aquilo, fiz curso de altura, de espaço confinado, então por isso que as pessoas me aceitam nas empresas onde eu faço entrevista. Não, é porque Deus me deu a saúde, é porque Deus preparou a oportunidade de pessoas estarem ali para me conhecer. Então ser grato a Deus. Se alguém te bajular, falar, cara, você é o cara, eu falei, não. Primeiramente é a Deus. Rapaz, você ganha R$1.000 de cartão de alimentação, né? Eu sou o cara, né? Estudei para você, né? Não, porque Deus me deu. Deus tem me suprido, tem suprido as minhas necessidades. Então agradeça a Deus, seja grato pelas pequenas coisas que Deus te dá, para que você não venha se afastar de Deus. Então um coração grato sempre está mais próximo de Deus, do que um coração que não agradece, que não enxerga os milagres de motivos para agradecer. Amém? Pelo simples fato de você vir aqui nessa noite, agradeça a Deus. Fala a Deus, obrigado por o Senhor ter me protegido, obrigado Deus, pela minha família estar aqui, obrigado porque... eu era pecador, eu todo torto, fraco, ainda assim tu me aceitaste, ainda assim eu estou aqui ainda, né? Pelo teu sangue. Então isso é só amor de Deus. Então aprenda a ser grato pelas pequenas coisas, amém? E outra coisa também muito importante, que tem nos afastado da presença de Deus, é deixar de participar da obra do Senhor. Não é muito incomum que, com o passar do tempo, nosso coração missionário vai se esfriando. Você já reparou quando você veio a primeira vez na igreja, quando Jesus
né, entrou no teu coração, quando você, né, que nem o Gustavo falou, é que nem um coração apaixonado, um jovem que se apaixona a primeira vez, quer estar todo dia, pensa na pessoa 24 horas, né, e tal, né? Você lembra do seu primeiro amor? Você lembra como você participava mais da obra de Deus? Sempre quando você estava perto do pastor, ou sempre quando você tinha uma palavra pronta para falar para as pessoas. Então, deixar de participar da obra do Senhor, isso nos afasta e faz com que nos esfriemos pouco a pouco. Assim como eu disse, que eu pedi muito para Deus para me voltar para cá, quando eu estava na fazenda, eu fiquei 1 ano, eu fui entender por que eu fui para lá, por que eu saí da Coamo, quando meu pai e minha mãe foram trabalhar lá, porque minha mãe tinha uns problemas, né, de vícios e tal, então hoje ela está liberta, graças a Deus, ela ficou internada lá num lugar onde só tinha cristão, aí, então pregaram muito a palavra para ela, e ela realmente, hoje ela está sarada, então ela está transformada, hoje ela trabalha na fazenda, meu pai e minha mãe trabalham lá, ganham livre, então ela está liberta, e aí eu pude saber por que eu fui para lá. Aí hoje, esses dias eu pedi bastante para Deus, falei, Deus, eu quero voltar de novo para cá, ficar mais perto dos irmãos, perto do pastor, perto da tua igreja, para mim voltar a fazer a obra, que eu fazia em primeiro amor, que eu evangelizava, que eu pregava, que eu orava pelas pessoas, que a gente ia no hospital, a gente pegava violão, saía nas ruas cantar, quando a gente não tinha vergonha de falar da palavra de Deus, quando a gente discipulava as pessoas, né? Quando a gente fazia a obra de Deus realmente. Então, quando eu fiquei para lá, eu trabalhei e não consegui mais fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Então, pouco a pouco, fui me esfriando. Eu fui deixando aquilo que eu fui chamado para fazer. Então, se nós deixamos de fazer a obra, se você foi chamado para fazer algo e não faz, isso faz com que você esfrie e comece a sair da presença de Deus. Amém? Então, uma dessas coisas também, a quinta coisa, é deixar de participar da obra. Então, chegue para o pastor, chegue para o seu líder e fala, cara, não, eu quero participar. Né? Eu fico tão feliz, eu quero chegar na idade de poder participar na casa de Deus com a alegria e o entusiasmo que a irmã Nelson trabalha. Né? Ela podia muito bem, estou de boa agora, me aposentei, estou ganhando tantos por mês, agora só vou viajar. Né? Só vou ficar na maré, como diz nosso amigo Natalino. Não, mas ela está trabalhando ali na obra, pega as senhoras, ora, ensina as mulheres, e um trabalho maravilhoso, um trabalho honroso na casa de Deus, né? Então eu fiquei pensando, meditando nisso esses dias, eu quero chegar na idade dela, né? E com essa, é difícil você ver a Nelson triste. Você vai lá na casa dela, você vai conversar com ela, é uma mulher que está sempre te dando ânimo, uma pessoa que bota a mão na massa mesmo, que trabalha na obra de Deus. Então, dificilmente você vai ver uma mulher dessa afastada do presente de Deus. Então, a gente não precisa ir muito longe para dar exemplos. Na nossa igreja, a gente tem pessoas abençoadas, que trabalham, que pegam firme, então pega esse exemplo. Então, quando você pensar em desistir, você pensar, cara, estou meio desanimado, então pega o exemplo da irmã Nelson, que é uma irmã que não desiste, né? Vai lá, pega as mulheres, eu sei que não é fácil trabalhar com criança. Imagina com pessoa que já tem a idade de ser tua mãe, tua avó, sei lá, imagina se mudar a cabeça de uma pessoa assim. É difícil, cara. São pessoas que estão realmente dispostas a fazer. Amém? Então, para você ficar perto de Deus, então, faça isso. Trabalhe na obra, não desiste, por mais que você já esteja com a vida feita, né? Digamos assim, entre aspas, né? Então, virar as costas para a obra do Senhor e nos manter em nosso conforto, sendo discípulos meramente, significa que já estamos longe do Senhor. Amém? Então, busque fazer a obra de Deus. Se você não, Renato, eu não sei meu dom ainda, procure. A Bíblia diz que nós devemos procurar os melhores dons. Amém? Sexto, deixa eu deixar isso aqui para o último. Sexta, não resolver as dúvidas. Muitas vezes a gente tem dúvida da palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre a nossa fé. A gente tem muitas dúvidas e a gente não resolve. Será que é certo falar em língua? Será que é certo pular na igreja? Será que é certo rodar? Será que é certo dar o dízimo? Será que é certo? O que eu devo fazer para ser salvo? Será que... E as pessoas ficam com dúvidas, ou muitas vezes pensam que aquilo que ela pensa é certo, e não se resolve. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? A pessoa fala, não vou mais lá porque lá, eu não sei, não estou entendendo. Não sei o que quis dizer lá. Para mim isso aqui está certo, mas o pastor fala que não está certo. Então o que está certo? Não, eu estou certo, porque eu sou o cara. Muita gente tem um coração orgulhoso e aí a gente acaba pensando que a gente está certo, e aí
vai dando ideia para o diabo, e daí acaba se afastando de Deus. Então nós devemos se aproximar das pessoas de Deus, das pessoas que conhecem mais que a gente, e não ficar dúvida no nosso coração, na nossa mente. Sempre que você tiver dúvida, chega para a pessoa que conhece mais que você. Chega que nosso pastor é abençoado, muito sábio, tem pessoas aí que conhecem da palavra de Deus. Então, não resolver bem as nossas dúvidas, isso faz com que nós se afastamos de Deus. Eu conheço muita gente que saiu da igreja por causa disso, porque fica com dúvidas, ou muitas vezes não quer dar o braço a torcer, por ela estar errada. Então, porém, deixar a dúvida dominar nossa vida, é o caminho certo para se afastar do Pai. Amém? Então resolva bem, se resolva bem, não fique com dúvida da palavra de Deus. Fala, Renan, não entendi bem o que você falou aí e tal. Então, vamos tentar resolver aí. Depois no final do culto a gente vê, espera o pastor chegar lá nas férias dele, aí a gente vê depois isso aí. Amém? Então não saia com dúvidas. E a última coisa que eu queria dizer é muito importante, é sobre as desordens das nossas prioridades. O que tem sido a sua prioridade na sua vida? É certo que a gente pode dizer trabalho, família, Deus, igreja, certo? A gente pode dizer tudo isso. Mas eu queria te dizer uma coisa aqui nessa noite, que eu queria te convidar para você abrir a Bíblia primeiramente também, que a gente nem abriu a Bíblia hoje. Mas eu queria te convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículo 26. Amém? Essa é a que eu queria dizer sobre as coisas boas que muitas vezes vão deixar as pessoas fora do céu. Vamos ler então primeiro Lucas 17, versículo 26 até o 30. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento. Até um dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Então, o que eu queria enfatizar nessa noite? Em coisas que deixam as pessoas fora do céu. Muitas vezes a gente pensa assim, cara, eu não roubo, não mato, não uso drogas, eu não faço nada de errado, então por que eu vou para o inferno? Na verdade, a gente pode encontrar muitas pessoas assim na igreja, né? São pessoas de famílias, com valores familiares, que faz as coisas certinho, que é amoroso, que serve, que é religioso, vamos dizer assim. Então tem várias formas de a gente declarar isso. E alguns crentes ficarão fora do céu, não devido às coisas más que fizeram, mas porque se dedicaram e ficaram muito preocupados em realizar coisas boas, né? Que deixaram de fazer, deixaram tudo em primeiro lugar e negligenciaram a obra de Deus. A gente se preocupa tanto com as coisas, tem zelo demais com as coisas desse mundo, com as coisas boas desse mundo, que muitas vezes deixamos as coisas de Deus de lado, né? Então, a gente pode ver ali em Mateus 6,33, fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Tipo assim, a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Muitas vezes a gente busca em primeiro lugar as outras coisas,
né? Como a gente vai agradar nossa esposa, nossos filhos, como a gente vai se sustentar, como que a gente vai ganhar. E vai deixando o principal, que é a obra de Deus. Vai deixando o principal, que é a leitura da palavra, que é a oração. E a gente vai se afastando de Deus, até chegar ao ponto de a gente não entrar no reino de Deus. Então é necessário que Ele seja o centro da nossa vida, que Ele esteja em primeiro lugar realmente, porque a gente muitas vezes a gente se concentra demais em como vamos ganhar o pão de cada dia, a gente se concentra demais em como vamos agradar a nossa família, e aí acaba deixando Deus de lado. A gente vai se esfriando de uma maneira, e a gente pode reparar aqui, com esse versículo que a gente leu, né? Assim como nos dias de Noé, né? Atente bem para o que Jesus diz aqui. É a lista que Jesus nos dá. Sabemos que havia violência naquele Sodoma e Gomorra, né? Como o mundo nunca havia visto. Fora a imoralidade sexual, fora o homossexualismo, mas Jesus não falou de nenhuma dessas coisas. Em vez disso, Ele disse assim, cuidado, para a gente tomar cuidado com o que Ele diz às pessoas ali. Eles estavam comendo, estavam bebendo, não tinha nada de errado nisso. Eles estavam casando, noivando, comprando, vendendo, plantando, estavam construindo. Não há nenhum pecado nessa lista. E aí quando veio o dilúvio, né, as pessoas ficaram tudo para trás. E vai ser muitas vezes assim a nossa vida. Está casando, está se dando em casamento, está construindo, a gente está tentando manter uma boa aposentadoria, e a gente vai fazendo todas as coisas certinho. E não é errado, porque na Bíblia fala, né, que tem que casar, a gente tem que trabalhar. Então, só que a pregação de Noé se perdeu no meio da o grande atropelo de negócios e trabalho que as pessoas estavam fazendo. Então eles perderam o foco principal, que era entrar na arca de Noé. Então Noé construiu a arca e as pessoas estavam vivendo a vida normal. E assim vai ser nos dias de Jesus. As pessoas vão estar trabalhando, vão estar casando, vão fazer negócios, e aí Jesus vai voltar e as pessoas vão ficar. E até nós, muitas vezes, da igreja. E a gente não vai entender, né? Então, a gente deve tomar muito cuidado, irmãos, nessa parte. Porque a gente tem que estar esperto na vinda de Jesus. Jesus vai voltar, assim como o pastor disse, né? Assim como foi a grande festa, né? Nos banquetes que Jesus convidou as pessoas para vir na grande ceia. Convidou muitas pessoas. E na hora da ceia, o que aconteceu? Um falou que tinha que ir provar a junta de gados que ele comprou. Um falou que recém tinha casado e tinha que ir na festa do casamento, tinha que ir na lua de mel, né? Então assim vai ser nos dias de hoje, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso. Então essa era a última coisa que eu queria dizer, né, para os irmãos, que a gente não venha se comparar com essas coisas também. Quando Jesus voltar aí, a gente deixar de vir na igreja, né, muitas vezes por certas coisas, deixar de ler a palavra, de orar, por muitas vezes não ter tirado um tempo para Deus, na nossa casa, né? Amém? Então, para que isso não venha deixar você desanimado, que essas 7 coisas que eu disse possa ter de alguma forma tocado no teu coração, e você se apegue mais com Deus, você medite nisso, e reflita na sua vida, o que mais tem tirado você da presença de Deus? Será que é a falta de oração? Será que é a falta da leitura da palavra? Será que é porque você não tem separado bem as coisas da sua vida, das suas tarefas que você vai fazer? Então que você reflita nisso, e que em 2020 você possa ser um crente melhor que você foi em 2019. Que você possa começar esse ano aí, orando bastante, por mim, pela minha família, pelo pastor, pela tua igreja, buscando a palavra de Deus, priorizando as coisas de Deus, né? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Que esse ano você possa realmente ser um crente melhor que você foi, e cuide, faça
Tenta analisar a sua vida, como é que está, como é que você era antes. Então comece a fazer aquilo que você não está fazendo. Se você não está orando muito, comece a orar então, para que você não venha desanimar e para que você não seja mais um dessas pessoas que se afastaram da presença de Deus, que estão longe da presença de Deus. Amém? Porque muitas vezes as pessoas que se afastam, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente amigos nossos, parentes, irmãos. Então a gente fica muito triste quando vê as pessoas afastadas de Deus, porque Jesus vai voltar e Ele vai vir buscar a sua igreja. E quem que é a igreja de Deus? É eu e você que estamos aqui, não é esse templo aqui. Esse aqui é um templo, não é? A igreja somos eu e você. Então a igreja vem para buscar, Jesus vem para buscar a sua igreja. Então que quando Ele voltar, você não possa estar dormindo, você não possa estar afastado dEle, você não possa estar cochilando, dizendo assim espiritualmente, que você não possa estar morto espiritualmente. Então, renove suas forças, leia a Bíblia, ora, busque em Deus, e aí você vai conseguir ir mais longe. Amém? Vamos ficar de pé então, para a gente estar orando. A gente está encerrando aí